Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa nova temporada do Play Code Makers. Na primeira temporada você desenvolveu vários projetos e aprendeu várias técnicas, que eu desenvolvi aí e aprendi com outras pessoas durante esses mais de 10 anos desenvolvendo para a internet. Tudo isso que você aprendeu nessa primeira temporada vai ser muito útil a partir dessa segunda temporada, que a gente vai começar a ver o JavaScript no client-side. Daqui a pouco eu te explico melhor o que é isso. Antes de começar essa primeira aula dos fundamentos, eu quero te avisar que é muito importante que você não inicie essa segunda temporada de JavaScript se você não concluiu a primeira temporada. Então você precisa ter concluído os 10 projetos, inclusive o projeto final, tá ok? Agora vamos iniciar a nossa temporada de JavaScript. Nessa primeira aula, que ainda faz parte dos fundamentos, eu vou falar um pouco sobre o que é o JavaScript. E a gente vai também nessa primeira aula escrever o nosso primeiro código só para você começar a se habituar melhor com essa linguagem, tá ok? Então antes de começar eu preciso te fazer um outro aviso, que é importante que você saiba os fundamentos de programação. Então é preciso que você saiba o que é uma variável, o que é um vetor, uma condicional, o comando if, o que é um loop, orientação a objetos. Isso tudo ou é ensinado na faculdade, então se você fez faculdade ou ainda está na faculdade você vai aprender isso. Ou se você não fez faculdade, você pode também ter a opção aí do Play Code Express, que eu ensino todos esses fundamentos. Então o Play Code Express, aí, se você não conhece, ele é o nosso curso rápido de programação, voltado para iniciantes. Nessa temporada, como a gente vai aprender o JavaScript, que é uma linguagem de programação, é essencial que você conheça esses fundamentos. Pois vai chegar momentos que eu vou falar com você, por exemplo, para declarar uma variável, e você precisa saber o que é uma variável para você entender o que eu estou te falando. Então, por isso que é considerado um conhecimento aí fundamental para você seguir adiante, beleza? Então, depois desse aviso aqui, vamos lá. Lembrando que nessa segunda temporada eu vou falar do JavaScript, mas no JavaScript apenas no client-side. O que seria esse client-side? Podemos chamar de client-side a parte de interface, ou seja, a parte do navegador. Então, eu estou aqui usando um navegador, tá vendo? Tem uma URL aqui. E provavelmente esse software que eu estou usando, o MindMeister aqui, ele foi criado usando o JavaScript. E esse JavaScript está sendo todo rodado na interface, pelo próprio navegador. Então essa aplicação ela faz chamadas a arquivos JavaScript, que eles são interpretados pelo Chrome, no meu caso eu estou usando o Google Chrome aqui, que é o navegador, que interpreta e mostra isso na minha tela aqui. Então o JavaScript client-side vai ser esse JavaScript que cuida da parte toda de interface, de interação. Eu vou te explicar melhor o que é essa interação daqui a pouco. Então só fique ciente aí que a gente vai falar sempre do client-side. Na próxima temporada, na terceira temporada, a gente vai ver o JavaScript na parte de servidor, que é cuidando do processamento, acesso a banco de dados, esse tipo de coisa. Mas é na próxima temporada. Nessa temporada a gente vai sempre cuidar da parte que é renderizada, interpretada no navegador, beleza? Então vamos começar aqui. Primeiro, só para deixar claro aí, eu quero te avisar que o JavaScript, apesar do nome ser muito parecido, ele não tem nenhuma relação com a linguagem Java. São coisas totalmente diferentes. O Java ele é uma linguagem compilada, Você precisa instalar, baixar o SDK na sua máquina, instalar um monte de coisa. O Java ele é bem mais complexo que o JavaScript, então não tem nenhuma relação. A única relação do Java com o JavaScript é o nome que é parecido mesmo. Fora isso, são linguagens completamente diferentes. O JavaScript é uma linguagem interpretada e ela é interpretada aí pelo navegador. Isso torna o aprendizado do JavaScript muito simples, então porque você não precisa instalar nada, você já tem aí o seu navegador. Então você já pode começar, a partir do momento que você tem o navegador, você já pode começar a escrever código JavaScript. Só para você ter ideia do que eu estou te falando, eu vou abrir uma nova aba aqui e vou clicar aqui com direito, inspecionar. Ele vai abrir essa ferramenta aqui do Google Chrome. Então eu posso vir aqui em console, vou apagar isso aqui, e eu posso escrever JavaScript direto aqui. Então eu posso digitar aqui 5 mais 3, por exemplo. Veja que ele retornou o valor 8. Então eu posso digitar um comando JavaScript aqui, o alert, que é uma mensagem, um comando para exibir uma mensagem na tela. Eu posso pressionar a tecla Enter aqui. E veja que já apareceu a mensagem aqui. Então eu estou escrevendo código JavaScript diretamente no navegador Google Chrome aqui. Então veja que é uma linguagem muito simples para você começar. Então eu posso digitar aqui 5 mais 3, por exemplo, só para você entender. E ele somou aqui. Então essa é a facilidade do JavaScript, é por isso que eu gosto tanto. Eu recomendo fortemente, é uma linguagem que eu recomendo muito para quem está começando. Além dessa característica de ser uma linguagem interpretada,
e é interpretado pelo navegador mesmo. Também é uma linguagem orientada a objetos. A orientação a objetos dela é um pouco diferente do Java, do C Sharp, mas mesmo assim pode ser considerada uma linguagem orientada a objetos. E a orientação a objetos dela é bem tranquilo de aprender, de usar também. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante aí. Agora, continuando aqui, eu vou falar um pouco, né, sobre essa interatividade que eu disse lá no início. O que seria essa interatividade que o JavaScript traz para a sua interface? Então, na temporada anterior, que você aprendeu HTML e CSS, você aprendeu a criar sites, sistemas, relatórios, mas você deve lembrar que era tudo muito estático, né? Então, você mostrava uma tela ali, no máximo que tinha de interatividade é um botão que mudava de cor quando você passava o mouse por cima, mas é mais questão de a gente usou mais CSS mesmo. Então é interatividade bem mais simples. Com o JavaScript você consegue uma interatividade muito maior. Você pode, por exemplo, mostrar ou esconder elementos, né? Então você pode ter ali um botão que quando você clica ele mostra uma imagem e quando você clica de novo ele esconde a determinada imagem. Você também pode mudar aí o estilo da sua interface, então vamos supor que você tenha um botão ou um elemento qualquer que quando você interage com esse elemento ele muda a cor de fundo da sua tela, da sua aplicação. Isso é só para falar alguns exemplos, né? Então todo elemento que é mostrado na tela é possível você programar, usando JavaScript, você programar alguma interatividade. É isso que a gente vai ver durante toda essa temporada de JavaScript e eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Além dessa interação, né, de mostrar ou esconder a interface, mudar o estilo, também é possível criar animações, então animações até bem complexas usando o JavaScript. Inclusive o JavaScript é usado, né, para criar até games, é possível criar games usando o JavaScript. A gente tem, por exemplo, um framework JavaScript chamado Phaser, deixa eu pesquisar aqui para você, que você consegue criar games completos, games inclusive bem avançados, usando esse framework que na verdade é tudo JavaScript, né? Então você escreve código JavaScript, tá ok? Então só para você ter noção da possibilidade, né, de criar animações usando JavaScript. Você também pode reagir a eventos na interface, né, igual eu disse, você pode clicar num botão, pode clicar numa imagem, pode passar o mouse por cima, pode arrastar, né? Então o JavaScript serve para isso, para você programar essa interatividade aí com a interface. Ele também é muito usado, até no passado, né, ele era mais conhecido, o JavaScript era mais conhecido por causa disso aqui, validação de dados em formulários. Então você tem um formulário ali de um cadastro de e-mail, por exemplo, né, que você coloca seu e-mail e esse e-mail ele é validado. Então a gente tem um JavaScript por trás que é rodado e valida se aquele e-mail é válido ou não, né? Se ele tem um arroba, se ele tem .com, .com.br. Então é um exemplo aí de validação de dados de formulário. Outro exemplo seria validar um CPF, se um CPF é válido ou não, entre outros vários tipos de validação de formulário que a gente vai ver nessa temporada também. O JavaScript inicialmente ele foi criado, ele era muito usado, né, para isso, quando a gente desenvolvia sistemas web, mas depois ele avançou muito e ele hoje em dia ele não é só mais de validação de formulários, ele é para animação, criação de games, ele tem uma gama de utilidade para você melhorar, né, a sua interface aí. O JavaScript também serve para conectar os dados, né, entre a interface e o servidor. Então você pode ter um servidor que ele te devolve informação em formato JSON ou XML, por exemplo, e você pega esses dados de um servidor remoto qualquer, pode ser inclusive de outra empresa, né? Então você tem aí a API do Twitter, do Facebook, que você consegue conectar essa API e trazer os dados para a sua interface e você montar a sua interface ali dinamicamente, isso tudo usando o JavaScript. A gente também vai ver isso nessa temporada do Play Code Makers. Então você pode tanto enviar dados para um servidor remoto, quanto você pode buscar os dados e montar, né, a sua interface, o seu relatório com esses dados. Continuando aqui, a gente também tem um recurso, o JavaScript, né, principalmente por causa do HTML5, ele traz algumas funcionalidades aí que muita gente até não conhece. Então é possível a gente acessar recursos avançados, né, do computador, do smartphone, usando o HTML5. Então a gente pode, usando só o JavaScript, né, a gente pode acessar a câmera, fazer com que o navegador acesse a câmera do usuário, o microfone e, no caso do smartphone, né, até o acelerômetro e o GPS. Não sei se você já usou o Google, a busca do Google no celular, né? Muitas vezes ele te pergunta se você quer habilitar o seu GPS ali.
Então isso é usado, e essa funcionalidade é possível por causa do HTML5 integrado com o JavaScript. Então hoje em dia o JavaScript tem isso também, a gente consegue acessar recursos bem avançados do hardware da máquina, né, ou do celular, usando o JavaScript. Então o que eu te disse aqui até agora foi só baseado em interatividade de interface no navegador, né, seja navegador do desktop, igual eu estou usando aqui, ou navegador do smartphone mesmo. Mas tem outros pontos que o JavaScript também é muito útil, que muita gente nem conhece. Então a gente consegue usar o JavaScript também para criar aplicativos para tablet, smartphone, usando, né, alguns frameworks. Um dos frameworks mais famosos é o Ionic. Eu vou até abrir aqui. Ionic, que é um framework que é possível, né, você criar aplicativos para Android, para iPhone usando JavaScript. Tem outros frameworks também. A gente tem aí o React Native, que ele cria uma aplicação, um aplicativo, né, totalmente nativo, compatível com Android ou com iPhone. E temos aí o NativeScript também. Eu estou te mostrando isso aqui só para você ver, né, a possibilidade que você tem aprendendo o JavaScript, o HTML e o CSS. Então você não fica limitado a só criar sistemas web ou só apenas sites. Muita gente acha que quando você usa HTML, CSS, JavaScript, você pode criar só sites. Mas não, a gente pode criar aplicações bem complexas, igual essa que eu estou usando aqui, né, o MindMeister, que tem esses efeitos bem legais, isso tudo com JavaScript. E a gente também pode criar aplicativos para deixar disponível lá na loja da Apple ou na loja do Play Store lá para o usuário baixar esse aplicativo e instalar no celular. Então é possível usar o JavaScript para isso também. Além disso, dá para você usar o JavaScript para criar aplicações instaláveis no desktop. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu estou usando aqui, vou usar, né, um editor de código chamado Brackets, que esse editor ele foi criado usando-se HTML, CSS e JavaScript. E é um programa totalmente instalável, né? Assim como tem o Brackets, que tem aqui, né, que é esse programa que eu uso para editar meu código, a gente também tem o Visual Studio Code, que é criado pela Microsoft, é um editor novo da Microsoft, totalmente open source, que ele foi criado 100% usando-se, né, HTML, CSS e JavaScript. Então, como eu te disse, né, o JavaScript hoje em dia não é mais usado só para criar sites. A gente tem o framework Electron aqui, né, que foi criado pela equipe do GitHub, que ele ajuda você a criar aplicações de desktop. Então a gente tem aqui até alguns cases bem famosos. A gente tem o Slack que você instala no seu computador, que ele foi criado com esse framework Electron, e tem outros vários empresas, né, que usam esse Electron aqui. Tem o WordPress ele tem um software que você baixa também, ele facilita o gerenciamento do seu blog, né? Tá vendo aqui tem a Microsoft, está usando o Electron também. Então esse software que eu te mostrei aqui, criado pela Microsoft, ele foi criado usando-se esse framework totalmente gratuito. Então você pode criar aí aplicações também que serão instaladas ou no escritório de contabilidade, numa padaria, seja o que for. Então não é só para criação de sites, beleza? Então com isso eu te dei um panorama geral aí para você entender o poder do JavaScript, e que hoje em dia não é uma linguagem mais só de validação de formulário, é uma linguagem bem completa, que você pode ser um programador especializado em JavaScript. Então você pode criar sua carreira aí, né, nos próximos anos usando apenas o JavaScript, que ele está ficando cada dia mais forte e mais conhecido. E para começar a escrever código JavaScript, o que você precisa? Inicialmente você, igual eu te mostrei o exemplo ali, você precisaria só do seu navegador aqui, né? Só que do jeito que eu escrevi o código ali, que eu abri aqui uma aba e te mostrei aqui a ferramenta do... a ferramenta do Google Chrome, então no console aqui, então seria possível escrever código direto aqui, só que aqui está na memória do seu navegador, então você não vai conseguir salvar o que você escrever aqui, por isso que a gente precisa de um editor de código, assim como se você fosse escrever código em C#, Java, PHP, qualquer outra linguagem. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você use um editor. No caso, eu recomendo o Brackets, mas você pode ficar à vontade para escolher qualquer outro editor. Tem o Atom, tem o Sublime Text, tem vários editores aí. Esse Visual Studio Code ele é muito bom para trabalhar com JavaScript, também é muito interessante. Mas eu vou recomendar aqui o Brackets, porque nas temporadas anteriores do Play Code Makers,
porque a gente estava usando HTML e CSS, né, a gente preferiu usar o Brackets, porque ele tem alguns recursos que ajudam você a visualizar as alterações em tempo real ali. Então eu estou recomendando que você, já que está acostumado com esse editor, eu recomendo que você continue com ele, mas nada impede que você, né, teste o Visual Studio Code, por exemplo, da Microsoft, beleza? Além do editor de código, você vai precisar aí do navegador, e o navegador que eu recomendo, que tem todos os recursos que a gente precisa para debugar e analisar o nosso código JavaScript, o Google Chrome ele tem e funciona muito bem. Faz muitos anos que eu uso o Google Chrome para isso. E agora que eu te dei uma visão geral aí do JavaScript, vamos escrever o nosso primeiro código, né? Vai ser um código bem simples, mas só para você entender como iniciar aí, beleza? Então bora lá para o nosso editor para a gente escrever o nosso primeiro código JavaScript. Veja que aqui eu tenho uma estrutura básica de um projeto web, né? Então eu posso abrir isso aqui. Então a gente tem aqui, depois dos 10 projetos, a gente tem criei essa pasta aqui, temporada 2. Então a gente tem 3 arquivos aqui, comportamento.js, que é um arquivo onde eu vou escrever o JavaScript, né? Então tem a extensão .js. Eu tenho aqui o estilo.css, que você já viu nas temporadas anteriores, que eu vou escrever o código CSS aqui, e tem aqui o index.html. Então essa é a estrutura mínima aqui. Então eu tenho aqui o código HTML, né, que nada mais é do que a definição aqui do header, do title, e aqui eu tenho um H1, que está essa mensagem aqui, fundamentos JavaScript. E eu também tenho um arquivo CSS, que ele nada mais faz, né, ele não faz nada mais do que alterar essa cor de fundo aqui para laranja. Então se eu vier aqui no estilo.css, body, eu estou mudando a cor para laranja aqui. Então essa é a nossa estrutura mínima aqui. Da mesma forma que eu incluo no HTML o CSS, eu também vou incluir o JavaScript. Então eu tenho um arquivo comportamento.js aqui, que ele está em branco, mas daqui a pouco eu vou escrever o nosso primeiro código JavaScript. Então eu vou também fazer uma chamada para o JavaScript aqui. Só que eu não vou usar esse comando link, né? Que esse comando link, rel style sheet, ele serve para carregar o arquivo .css. Então eu vou chamar aqui, vou usar o script .src. Então eu estou usando isso aqui só para fazer um atalho para o Emmet, né? Que é aquele nosso expansor de código. Então script .src, ele vai expandir para esse código aqui. Então script, tá vendo? Eu vou colocar aqui o meu arquivo comportamento.js. Nesse exemplo simples aqui, até funcionaria eu deixar esse JavaScript, essa chamada aqui em cima dentro do header. Mas é uma boa prática a gente sempre deixar o nosso código JavaScript no final do documento. Então antes do fechamento do body aqui, eu deixo o meu código JavaScript aqui. Por que isso? Porque muitas vezes eu vou fazer referência, dentro do meu código JavaScript, eu vou fazer referência a elementos que estão no meu body. Então se eu quisesse fazer uma referência a esse H1 aqui, eu faria escrevendo o código aqui dentro do JS, mas para isso, esse H1 ele precisaria estar carregado na memória do navegador. Então veja que, né, nessa ordem aqui, né, ele vai carregar todo o documento e por último ele vai carregar o JavaScript, que vai fazer referências aos elementos que foram carregados anteriormente aqui. Então sempre é uma boa prática eu fazer a chamada do JavaScript sempre no final do meu documento, aqui antes do fechamento da tag body, beleza? Então eu posso salvar esse arquivo aqui, e se eu rodar aqui não vai acontecer nada, porque o meu comportamento.js está vazio. Mas eu posso escrever o meu primeiro código. Então da mesma forma que eu escrevi lá no navegador, eu escrevi aquele comando alert, né, que ele mostra a mensagem, eu posso escrever aqui também. Então posso escrever aqui, olá mundo, que é o nosso primeiro código JavaScript. Então veja que o meu HTML, né, ele está carregando o estilo.css, que muda a cor para alaranjado, beleza. E meu index.html ele também está carregando o comportamento.js, que quando for executado, né, ele vai mostrar essa mensagem aqui. Então se eu vier aqui e carregar a minha página, veja que já mostrou a mensagem olá mundo. Posso dar um OK aqui e, claro, eu posso colocar esse olá mundo, que é uma string, né? Então por isso que é importante você conhecer os fundamentos da programação. Se você não conhece esses fundamentos, você não sabe o que é uma string, por exemplo. Então recomendo que aí, nesse caso, você volte lá, né, para o Play Code Express, que é o nosso curso rápido de programação. Então eu vou tirar essa string aqui
e vou colocar ela dentro de uma variável, melhor, dentro de uma constante. Então, vou colocar aqui uma constante chamada mensagem, e dentro dessa constante eu coloco esse valor de string aqui. E aqui no alert, né, eu vou chamar o valor que está aqui dentro. Então até aqui não vai mudar nada. E claro, eu posso, ao invés de uma string, né, eu posso usar aqui uma conta simples. Então 5 mais 3, igual o exemplo que eu dei anteriormente aqui. Então da mesma forma, posso carregar aqui 5 mais 3 igual a 8. Beleza? Além do alert, eu também tenho outra opção aqui, que é um comando especial, console log, que é para mostrar essa informação aqui no meu Google Chrome. Então eu posso clicar aqui com direito, inspecionar. Então tem aqui o console que está vazio, tá vendo? Eu posso, esse console log, ele vai trazer esse resultado, né, desse comando aqui, ele vai aparecer aqui. Então ao invés do alert, ele vai aparecer. Então vamos digitar aqui para você entender o que eu estou te falando. Então se eu rodar aqui, ele não apareceu o alert aqui, né? Ele apareceu aqui no console do navegador Google Chrome. Beleza? Então poderia mudar isso aqui, 5 vezes 3. Então aqui o JavaScript, veja que é uma linguagem de programação comum. Então 5 vezes 3, vamos rodar aqui. Então veja que apareceu o 15 aqui. Então esse foi o nosso primeiro código JavaScript, é só um olá mundo, algo bem simples, né? No próximo vídeo de fundamentos eu vou adentrar um pouco mais na linguagem, na sintaxe do JavaScript, mas o objetivo não é ser um curso completo, né? Porque todo o conhecimento que eu adquiri nesses últimos 10, 12 anos em JavaScript, eu vou trazer para você na forma de desenvolvimento de projetos. Então você vai aprender várias técnicas, da mesma forma que você aprendeu técnicas relacionadas a HTML e CSS lá nos 10 projetos da primeira temporada. Então nessa temporada JavaScript, eu estou te mostrando aqui uns fundamentos bem simples, né? E vou te mostrar outros fundamentos nos próximos vídeos de fundamentos, mas o principal dessa temporada de JavaScript, como você sabe, está nos projetos. Então a gente vai desenvolver muito projeto aqui e você vai aprender na prática, né, o JavaScript, entender todo o poder dessa linguagem de programação, tá ok? Bem, é isso aí, te vejo no próximo vídeo, até mais, grande abraço, tchau!